Hoje vamos estudar sobre modelagem, adaptação e aperfeiçoamento de moldes para diferentes peças. Eu quero te dizer que você é muito bem-vinda nessa aula sobre modelagem. E a modelagem é a espinha dorsal da costura. Então, é muito importante. É um molde bem adaptado, o segredo para peças com caimento impecável. Então, quando a gente erra na modelagem ou não tem um molde bem adaptado, a consequência é que o caimento da peça não vai ficar bom. Então, nessa aula, nós vamos desvendar os mistérios da modelagem, desde os métodos mais tradicionais até as ferramentas digitais, para que você possa criar roupas que valorizem cada curva do seu corpo. Quando a gente pensa em costura, Dani, eu separo a costura em três partes, tá? A primeira parte é a modelagem, a segunda parte, o corte, e a terceira parte, a costura, tá? Então, são três ferramentas que nós precisamos estudar para sermos uma costureira completa, tá bom? Mas a modelagem, existem várias formas de fazer a modelagem, de conseguir o molde de uma peça. Então, você precisa entender todas essas maneiras na modelagem, todos esses formatos de modelagem, para você pensar qual deles você se encaixa melhor, qual você se identifica mais, para você até poder direcionar os seus estudos. O corte e a costura, eles estão entrelaçados. A partir do molde, você vai cortar e costurar a peça, tá? Você pode fazer, por exemplo, um curso de costura que ele é completo, ele já engloba essas três partes, modelagem, corte e costura. Então você vai aprender do zero ali, vai fazer tudo, né? Ou você pode estudar por partes separadas. Eu recomendo o estudo separado e recomendo que você comece costurando, aprendendo a costurar sem se preocupar com a modelagem. Então você aprende a costurar, automaticamente você vai aprender a cortar, tá? E aí quando você já estiver costurando, você parte para a modelagem. Ah, Dani, mas como que eu vou costurar se eu não tenho o molde das peças ainda? Nessa aula eu vou discorrer sobre isso também. Mas o que eu quero deixar bem frisado aqui é que o curso de modelagem, ele é um curso separado do curso de corte e costura. Voltando, existem cursos de corte e costura completos, sim, existem, que ensinam a modelagem, o corte e a costura, mas eu prefiro estudar separado. Então, recomendo que, se você tem interesse em confeccionar roupas e você tem o desejo de aprender a modelagem plana, do zero, como que traça, tira a medida e como que traça o molde. Então, faça um curso de modelagem, modelagem. E você vai aprender tudo isso, tá bom? Então, nessa aula, vamos aprender a compreender a importância da modelagem na costura, conhecer diferentes métodos de modelagem e adaptar moldes para personalizar peças, identificar onde encontrar moldes base e prontos. A importância da modelagem na costura. A modelagem, ela é a base da confecção. O que é a modelagem? Modelagem é a base da confecção de roupa, a base. Tudo parte da modelagem. Então, sem um molde bem feito, a peça não tem um caimento adequado. E a modelagem é o processo de criação de moldes. Isso é a modelagem. Criar o molde. Então, existe um processo para criar os moldes. Então, precisa passar por esse processo, criar os moldes para que a roupa tenha um caimento perfeito. Tipos de modelagem. Tem a modelagem sob medida, que é criada especificamente para um corpo individual. Sabe quando você tira a medida da pessoa, tira todas as medidas, e aí ali você anota no caderno, no seu computador. Depois, a partir das medidas, você vai traçar o molde que vai ficar no formato do corpo da pessoa, tá? Então, você vai traçar ali no papel, usar as réguas, tudo, as curvas, e vai desenhando o molde. Então, ela é uma modelagem específica, sob medida, tudo medidinho, calculado certinho, para aquele corpo. Existem essa modelagem, para fazer essa modelagem, você precisa tirar as medidas corretamente. Então, você precisa aprender, porque se você errar no momento ali que você está tirando as medidas, você vai fazer o molde e não vai dar certo, tá? E ela é usada por costureiras que fazem peças personalizadas. Então, se você vai
Oferecer um serviço sob medida, se você se posiciona como uma costureira que confecciona peças sob medida, você precisa estudar a modelagem sob medida. Então, você precisa aprender a fazer esse tipo de modelagem. Aí você procura um curso, assista aulas que te ensinem a fazer modelagem sob medida. Modelagem comercial, a usada na indústria. Então, ela é criada para produzir em larga escala. Ela segue tabela de medidas padronizadas, PP, PM, GGG. Então, para cada tamanho, existe uma tabela de medidas padrão para o PP, uma tabela de medidas padrão para o P, para o M, para o G e para o GG. Tá? A indústria, ela se baseia nessa tabela para criar a modelagem padronizada. E também essa modelagem comercial, ela é usada para a produção de moda pronta em confecções. Então, se você pretende montar uma confecção de roupas, você precisa ter essa modelagem padronizada. Você precisa criar um padrão de moldes para as suas peças e ela precisa estar dentro da grade de tamanhos. Então, aí no caso, né, os seus moldes serão criados em cima das medidas padrões. Então, você vai criar um molde do PP dentro da tabela de medidas PP, né? Busto, cintura, quadril, você vai usar aquela tabela de medida como referência para fazer os seus moldes. E o impacto no caimento da modelagem. Então, um bom molde evita ajustes. Quando você tem um molde bom, você não precisa ficar mexendo, ajustando a peça. Então, isso faz você economizar tecidos. Pequenos erros na modelagem pode comprometer toda a peça. Então, quando a gente erra ali na hora de fazer o molde, aí você vai passar para o tecido. Quando a pessoa veste, você vai identificar os erros ali que foram feitos lá na modelagem. Então, isso resulta um caimento inadequado, a roupa não vai vestir perfeitamente no corpo da pessoa e fica um visual indesejado, vai ficar estranho. Outro impacto da modelagem é peças diferentes exigem modelagens diferentes. Então, um vestido fluido, né, que tem bastante movimento, ele exige um outro tipo de modelagem em comparação com uma calça estruturada. Métodos de criação de moldes. Modelagem plana. A modelagem plana é aquela modelagem tradicional, sabe as costureiras? Antigamente, né, elas usavam muito mais essa modelagem plana, que ela vem, tira a fita, anota tudo num caderninho e depois ela traça o molde e tal. Modelagem plana. Não que não se use, hoje em dia ainda se usa modelagem plana, mas hoje em dia nós temos mais recursos, dá para escolher um outro caminho para se produzir ou conseguir os moldes, tá bom? Então, a modelagem plana, ela é feita no papel, geralmente a partir de moldes base. Então, ou a costureira tira a medida, ela faz o molde base, e aí ali no papel, depois ela vai fazendo as alterações para criar o modelo, tá? Ou ela usa já um molde base pronto, que ela adquire esse molde base dentro dos tamanhos PP, PM, GGG, e aí em cima da base de cada tamanho vai fazendo as alterações ali do modelo. Essa modelagem plana tradicional permite criar diferentes peças a partir de um molde inicial, exigindo conhecimento de medidas e ajustes ideal para quem busca versatilidade e personalização. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Veja bem, ela está tirando as medidas porque ela vai traçar um molde tradicional. Então, ela tirou ali a medida do busto, cintura. Agora, ela está tirando ali o comprimento do corpo da peça. Então, ela vai tirar das costas, olha lá. Ela está tirando todas as medidas, né? Depois disso, do braço, várias medidas das costas, conferindo ali de novo a medida da cintura. Vou correndo aqui o vídeo. Agora ela vai tirar as medidas do quadril. Então, tirar as medidas é extremamente importante, saber tirar as medidas para que você consiga produzir o seu molde e não errar. Olha lá, ela está explicando, né, o local exato onde precisa passar a fita. Enfim, essa aula é muito importante para você que deseja aprender a fazer a modelagem do zero, começando lá do zero. Então, a criação do molde da modelagem plana tradicional, ela parte ali do processo de tirar as medidas da peça. E depois, como está aqui na foto, ó, depois que tira a medida, aí vai para o papel e vai traçando o molde base, tá? Primeiro passo, tira as medidas, depois traça o molde base.
e depois vai fazendo as alterações no molde para criar um modelo. A modelagem mulagem, que é feita no manequim, é outra técnica de modelagem. Tem modelistas que fazem moldes usando apenas essa técnica. Então, é uma técnica francesa que modela o tecido diretamente no manequim ou até no corpo mesmo da pessoa. Então, essa técnica, ela é ideal para peças de alta costura. Geralmente, quem trabalha com alta costura utiliza muito essa técnica. E sabe vestidos drapeados, que precisa fazer várias dobras, né? Vários drapeados na peça? Então, é muito bom, fica mais fácil fazer já direto no manequim ou na própria pessoa do que você ter que desenhar aquele molde, aqueles drapeados em cima da modelagem em plano. Essa modelagem, ela permite visualizar e ajustar o caimento antes do corte. Então, se você já está fazendo no corpo da pessoa, no manequim, você já vai ajustando as curvas, né, fazendo todo o formato do corpo ali na pessoa. Isso garante um resultado impecável. Nesse vídeo sobre a molagem, né, inicialmente parte de um desenho, então existe aqui um desenho de uma peça, um vestido com drapeados ali no quadril. E olha só o processo, né? A pessoa, ela vai separando ali as partes do desenho, depois ela parte para o manequim. Esse manequim, ele já está todo desenhado ali, as linhas das dimensões do corpo, então, o peito, cintura, quadril, busto, já está todo marcado. É um manequim próprio para fazer molagem. Depois ela vem ali com o tecido, olha só. Geralmente utiliza esse tecido de algodão cru, porque é um teste, né, que a pessoa está fazendo ali. De acordo com o desenho, ela vai colocando, olha, o desenho referência lá do lado, porque ela está tentando deixar o mais próximo possível do que está desenhado ali. Então, ela vai formando o modelo da peça já no manequim ou no corpo da pessoa. Ela vai estruturando, faz a frente, agora vai fazer a parte de trás. É muito interessante essa técnica. Olha lá. E ela já vai cortando, né, o tecido ali no próprio manequim, seguindo as linhas de referência que tem no manequim. Alfineta toda a peça. Então, ela já fez ali uma parte do vestido. Tá vendo que ela faz apenas. Não precisa fazer o corpo inteiro, né? Apenas uma parte do corpo. Agora, ela tá desenhando ali a parte dos drapeados. Fez as medidas, provavelmente ali com uns 2 centímetros cada drapeado, dobrou. E agora ela vai levar esse drapeado franzido, né? O franzido também ela tá fazendo já. E olha lá, depois ela levou tudo pro manequim. A parte já com o drapeado feita, ela já encaixou no manequim, alfinetou. E assim ficou a moulagem desse modelo. Depois, a sequência disso é tirar todo esse tecido, tira os alfinetes, e aí abrindo esse, essa moulagem, abrindo, né, depois que tira do corpo com as marcações, ali já fica o molde. E a partir dali, ela vai produzir o molde para a peça, tá? Então já passa para o papel, se necessário for, e depois para o tecido, ou já vai direto para o tecido. Então, esse é o processo de modelagem chamado moulagem. Se você se identifica com esse tipo de modelagem, você acha assim que para você é mais fácil fazer o molde dessa forma, então eu te aconselho a fazer um curso de moulagem, estudar sobre a moulagem e aprender a modelar dessa maneira, tá bom? Outra forma de, de fazer modelagem é através da modelagem digital. Então, softwares que existem vários que em si nos ajudam a criar os moldes pelo computador. Então, a modelagem digital é feita em programas. Então, tem o Audaces, tem o Cloud 3D, tem o Valentina. Esse Valentina, ele é muito bom. Eu gosto bastante dele, tá? Ele tem uma versão, se eu não me engano, ele é 100% gratuito, não tenho certeza, mas dá para você baixar aí no seu computador. Tem videoaulas no YouTube ensinando a utilizar ele. Dá para você criar moldes do zero, muito legal. Então, nesses softwares, a gente consegue fazer ajustes, consegue digitalizar e imprimir os moldes. É muito usado na indústria da moda para escalonamento de tamanhos e simulações de caimento. Então, ajuda muito. Então, eu coloquei uma foto exemplo aqui, ó, de como fica o molde no computador. A gente acha muitos moldes na internet à venda, em PDF, que foram feitos por esses programas. Vou mostrar também aqui um pouquinho. Então, aqui a pessoa está criando o molde base de uma blusa.
Então, ela vai colocando ali os tamanhos, vai fazendo as alterações, as pences, tudo. Olha lá, aqui já o molde pronto, já está feita aqui a graduação dos tamanhos, tá vendo vários tamanhos, cada cor um tamanho. Aqui está fazendo o molde da manga, olha lá que legal. Os ajustes da peça. Então, aqui já tem o molde base da frente, das costas. Olha que interessante. E depois de finalizado, salva em PDF e esse arquivo vai para impressão. Outra forma de se fazer molde é fazendo o molde por cópia, modelagem por cópia. Esse tipo de modelagem, para mim, é o mais fácil quando você quer copiar uma peça. Então, uma técnica para quem não sabe desenhar molde do zero, então, e consiste em copiar uma peça existente. Vamos supor que você tem uma calça aí que você gosta muito e você quer fazer uma calça igual. Você quer tirar um molde daquela calça. Então, existem várias técnicas para fazer esse processo. Eu coloquei aqui uma foto de uma camisa, né? A pessoa está ali copiando a camisa. Também quero mostrar um vídeo para você, que essa é a maneira que eu encontrei mais fácil de copiar uma peça, tá? Existem várias técnicas, como eu disse, mas olha, é utilizando um plástico. Então você pode ser até uma sacola que você tem aí na sua casa grande, você abre ela, ou você compra um plástico transparente. Olha que legal. Você pega a sua peça ali, por exemplo, aqui, um short, você vai posicionar o plástico em cima do short. Olha que máximo, essa técnica é muito, muito legal. E daí você vai desenhando as costuras, tá vendo? Faz todas as marcações, as pences, olha lá, a lateral. Agora ela abriu ali, vai tirar o molde da parte de trás. Então, tirou o molde da parte da frente, marcou onde o bolso, tudo. Prende o plástico com alfinete na peça, bem esticadinho. E você vai traçando com uma caneta em cima das costuras. Esse molde não tem como dar errado. Olha lá. Só que depois, na hora que você for cortar, olha como ela fez agora, já tá riscado, né? Tá certinho, em cima das costuras. Ela está acrescentando 1 centímetro em toda a volta. Na barra ela acrescentou 2, porque a barra tem 2 centímetros. Por quê? 1 centímetro para costura. Você tem uma margem de 1 centímetro de costura. A pence ali também, ó, ela tá colocando uma pence de 1,5 centímetros. Então, na lateral, ela aumentou 1,5 centímetros, né? Para ela poder fazer essa pence para ficar o ajuste perfeito ali no corpo. Não pode esquecer de fazer esse processo. Ela desenhou o bolso, tá vendo? O bolso da lateral, o bolso traseiro, aumentando ali no gancho 1 centímetro também para costura. Então, ela vai recortar nessa linha de fora e vai costurar na linha de dentro. Vai ficar certinho do mesmo tamanho da outra peça. Essa técnica ela é maravilhosa para você copiar outras peças. Daí depois você escreve no plástico parte da frente, parte de trás, para você identificar as peças. Você pode estar utilizando esse molde. Agora eu vou dar uma dica, tá? De como você conseguir moldes na internet de forma gratuita. Existe uma modelista muito famosa na internet no Brasil, acho que até no mundo, viu? Ela é muito famosa, é a Marlene Mukai. Eu gosto muito dela. Não tô ganhando nada para divulgar ela. Ela vende cursos de modelagem. Se você quiser aprender, fazer um curso mesmo mais aprofundado, indico que você faça os cursos da Marlene Mukai. Mas ela tem na internet vários materiais disponibilizados de forma gratuita que você pode estar baixando, inclusive no site dela. Eu deixei o site dela aqui. Vou abrir para te mostrar o site da Marlene Mukai. Então, olha que legal. Quando você entra aqui, você vê as fotos dos modelos. Tem roupa infantil, tem moda praia, tem masculino, feminino. Vou escolher aqui, ó. Essa blusa aqui tá super na moda, blusa capa. Ó, tem a foto e tem o esquema de modelagem. O esquema. Então, tem o desenho, né? Molde no site em 3 tamanhos. Aí ela colocou aqui o tamanho M e esse daqui é o desenho do molde. Tem todas as medidas, as referências, como que tem que cortar, quantas vezes. Tem o M, o G e o GG. Olha que legal, é muito legal esse trabalho da Marlene Mukai. Nossa, ajuda muito, ajuda muito. Ai, Dani, mas como que eu vou passar esse desenho, esse esquema, vou transformar ele no molde? Então, aí lá no YouTube, o próprio canal da Marlene Mukai tem aula ensinando ó, como usar os esquemas de modelagem do site. Tem várias aulas. E ela está ensinando como que você vai pegar aquele esquema lá, você escolheu lá a blusa, aí você quer passar aquele esquema, quer transformar ele no molde. Ela está explicando passo a passo de como fazer isso, como que você transforma aquele esqueminha lá do site dela em um molde, como que você passa tudo aquilo para o papel. Olha só, ela está explicando de forma detalhada o processo para você transformar o esquema em um molde. E aí você vai seguindo o passo a passo, assiste essa aula, que daí você vai entender como que ela faz e você vai conseguir transformar qualquer esquema
do site dela em molde. E não tem só ela, tem vários materiais na internet disponibilizados dessa forma, que são esquemas de molde que você pode estar passando para o papel e estar transformando em um molde. Eu achei bastante interessante e é muito legal. Por exemplo, se você tá com uma ideia de fazer, vamos supor, calça pantalona, né? E você precisa do molde, se você assistir essa aula da Marlene e aprender a passar o esquema e transformar ele em um molde, você vai lá no site dela, você vai encontrar a calça pantalona no tamanho P, M, G, GG. Então você já vai ter 4 grades de tamanho. Você faz esses 4 moldes e você já vai ter esses moldes para você produzir as suas calças. Olha, gente, é maravilhoso esse trabalho e essa forma de fazer modelagem. Daí eu fico sempre pensando, né? As minhas alunas, muitas mulheres já vieram conversar comigo e elas têm uma preocupação. Ai, mas eu preciso aprender a a fazer molde do zero. Às vezes a pessoa ela costura super bem, e ela não se sente uma costureira completa ainda, porque ela não sabe fazer o molde do zero, mas hoje em dia, eu sempre falo para as minhas alunas e quero falar para você, você não precisa aprender a tirar um molde do zero, ter todo esse trabalho. Você pode fazer os moldes utilizando outras técnicas. É isso que eu quero passar aqui hoje para você. Tá? Facilita o processo, facilita o processo. Por exemplo, eu, Dani, eu não me identifico muito com modelagem, tá? Vou ser bem sincera, eu gosto de costurar. Eu não gosto de modelar. Não gosto. Então, quando eu vou fazer uma peça, se eu encontrar um molde pronto daquela peça para eu baixar na internet, comprar ele pronto, eu compro um molde pronto e aí eu corto e costuro. Porque eu sei, eu já me resolvi com isso. Por muitos anos eu fiquei também, nossa, mas eu não sou completa, porque eu não faço os meus moldes do zero. Mas quando eu entendi que eu consigo produzir uma peça bem feita sem precisar riscar ela do zero, porque eu consigo encontrar moldes na internet, esquema de modelagem e traçar um molde, ou comprar até comprar um molde pronto para fazer para eu poder baixar, imprimir e fazer a minha peça, ou eu posso, no meu caso, né? Se eu não me identifico com a modelagem, eu acho que eu perco muito tempo fazendo molde, não é uma coisa assim, eu prefiro gastar meu tempo costurando, produzindo, vendendo. Então eu posso pagar para uma modelista fazer os moldes das minhas peças. Eu posso também fazer isso e você também, sabe? Então pensa nisso. Você não se sinta incapaz, uma costureira incompleta, por você não fazer a modelagem. Né? A gente precisa pensar, às vezes, de uma maneira assim mais clara. Então, pensa. Você se identifica com a modelagem? Então, estuda a modelagem e faz os moldes das suas peças. Mas se você não se identifica, busque caminhos para você conseguir produzir suas peças sem você ficar com esse peso, tá? Então, pensa nisso. Veja essas estratégias que eu estou te dando hoje e abre a sua mente para você realmente produzir, costurar com mais facilidade possível. Então, se é mais fácil para você fazer molde, ok, faça os moldes. Se é mais fácil para você pegar os moldes da internet, baixar, comprar pacotes de molde, compre os pacotes de molde. Se é mais fácil para você pagar uma pessoa para fazer os moldes para você, pague a pessoa se você tem condição e peça para ela fazer os seus moldes. O importante é que você tenha os moldes bons, bem feitos e que a sua peça fique com bom caimento, tá? Uma outra técnica que eu quero te mostrar é a crepagem. Então, a crepagem, essa técnica aqui, ó, que a pessoa usa a fita crepe para conseguir ali para conseguir tirar o molde perfeito do corpo da pessoa. É uma técnica onde o molde é construído diretamente sobre o manequim ou sobre o corpo mesmo da pessoa. E o material utilizado é a fita crepe. Por isso que chama crepagem. Para fazer a crepagem, o manequim ou a pessoa, ela precisa estar forrada com plástico. Normalmente o plástico filme, tá? Então é uma técnica de modelagem tridimensional, porque modela todas as curvas nas dimensões ali do corpo. E ao contrário da modelagem plana, que é aquela que a gente traça tudo no papel, na crepagem conseguimos ver as dimensões do molde. É maravilhosa essa técnica. Vou te mostrar aqui um vídeo. Olha, esse professor, ele está ensinando sobre a crepagem. Os materiais que ele vai utilizar. Então, o plástico filme, a fita crepe, uma caneta, uma tesoura, depois o papel, as réguas, alfinete, um tecido base e um grampeador. Então, ele começa, olha só, embrulhando ali a pessoa, praticamente um embrulho, né? Plastificando, fazendo a plastificação. Então, ele vai envolvendo ali o plástico filme na pessoa, envolve tudo bem certinho, vai ali para a parte de cima do ombro. Depois que ele envolveu a pessoa, ele vai passar a fita em cima ali do plástico. Então, ele vai passando a fita, olha só que legal. Ajustou certinho.
Então, vai fazendo esse desenho ali com a fita crepe em todo o corpo ali, em toda essa meia parte do corpo, para poder desenhar o molde. Agora ele vem com a caneta e ele vai riscando. É isso daqui que ele tá fazendo, é o molde base, tá vendo? É a base da parte de cima, como se fosse da blusa, né? Da pessoa ali, do corpo. Então ele tá tirando ali, ó, a curva da cava, ó. E ele vai explicando tudo que ele tá fazendo, marcou a lateral, marcou o meio do corpo, ele marcou o centro da frente, centro das costas, o ombro, fez as marcações que ele considera importante. Olha só, ele tirou a base do corpo desta pessoa. Agora ele vem com a tesoura, com muito cuidado, ele vai cortar, e aí ele vai retirar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Cortou, retirou, saiu o formato do corpo dela. Olha que maravilha isso, gente. Fica perfeito ali o formato do corpo. Então não tem como dar errado esse tipo de modelagem. Olha como é diferente da modelagem plana, né? Onde você tira as medidas e aí você tem que fazer os cálculos corretos para que o molde fique com o caimento perfeito. Agora ele está tirando os excessos do que ele desenhou ali. Então ele tem o molde da frente e o molde de trás. Agora ele vai separar parte da frente, parte de trás. Olha que interessante. Separou frente e costa, ó, base da frente e base da costa. Agora, ele vai fazer uma técnica dentro da crepagem que se chama planificação. Esse molde, ele está tridimensional, ele está todo curvado, mas precisa deixar ele reto para poder ir para o corte, tá? Então, como que ele vai fazer isso? Olha lá. Ele está falando ali do meio, porque ele vai procurar as pences, né? Onde precisa marcar as pences. E aí ele vai abrir, olha lá. Ele abriu, distância de 2,5 centímetros. Porque se você não fizer essa marcação da pence, aonde fica a pence, quando você abrir não vai dar certo, ele vai ficar todo assim, enrugado, né? Então precisa marcar as pences. Tem as regras para fazer as pences, ele está explicando nessa aula. Agora a parte de trás, ele também vai fazer uma pence ali na parte de trás. E ele explica, né, sobre isso também, como que faz essa pence e tudo. Aí cortou, agora ele vai abrir, ó, e vai ficar reto. E aí abre. Pronto, ele fez a planificação ali da peça. Depois disso, ele desenha o molde no papel, já com a abertura ali das pences, e risca o molde no papel. Então, sai ali do crepe, né, da crepagem, e vai para o papel. E o molde fica pronto. Existem cursos de crepagem, existem videoaulas no YouTube, várias videoaulas, eu recomendo. Se você se identificou com essa peça e você vai fazer roupa sob medida, vestidos de festa, vestido de noiva, vestido sob medida, vestidos cheios de drapeados, de franzidos, eu recomendo que você utilize a técnica da crepagem. Se você quer oferecer para sua cliente um atendimento exclusivo, você vai falar para ela assim: olha, eu utilizo uma técnica onde eu faço o molde diretamente no seu corpo, eu preciso marcar um horário, você precisa vir aqui com pelo menos uma hora ali, né, de tempo, para que eu possa estar fazendo o seu molde exclusivo, tirar um molde no seu corpo. Olha só, o pacote que você está oferecendo, eu tô com uma coisa aqui, desculpa. O pacote que você está oferecendo para essa cliente, ela vai se sentir muito importante. Você vai estar fazendo um molde customizado no corpo dela. Então, tudo isso agrega valor na sua peça. Eu acho, assim, esse trabalho da crepagem maravilhoso. Eu admiro as profissionais que fazem as suas peças utilizando, partindo desse conceito da crepagem também, não desmerecendo as outras, mas a crepagem, eu acho que ela agrega mais valor. Se você aprender mesmo essa técnica e fazer com excelência, você sempre vai ter clientes e você consegue cobrar assim um preço maior, porque é uma técnica diferente. Eu já fiz com algumas clientes minhas e elas ficaram assim: "Nossa, eu nunca tinha visto isso, esse tipo de modelagem", porque né, as pessoas são mais acostumadas com a modelagem tradicional. Então, você vem com algo novo, isso agrega valor, você pode valorizar mais ali o seu trabalho, cobrar um pouco mais. Se você gostou dessa técnica, estuda a crepagem, vale super a pena. Agora, uma outra parte muito importante são os ajustes essenciais no molde. Então, às vezes, você faz um molde ali, voltando para a modelagem plana, você faz um molde, mas não basta fazer o molde. Você precisa fazer os ajustes no molde. Ou, às vezes, você fez o molde da cliente, né? E a cliente, vamos supor que ela emagreceu ou ela engordou, aí você vai ter que fazer ajustes naquele molde, tá?
Então, aumentar um molde envolve adicionar margens, estratégias e usar a técnica do gradeamento para expandir o molde proporcionalmente. Neste caso, quando você tem um molde, vamos supor que você baixou da internet um molde no tamanho M, só tinha no tamanho M, mas você precisa no tamanho G. E agora? Como que eu vou aumentar esse molde, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, aumentar, você precisa expandir o molde, diminuir, você precisa remover excesso de tecido nas laterais, reduzir as medidas na linha de busto, cintura e quadril. Geralmente, na graduação dos moldes na indústria, geralmente o que se aumenta é 1 centímetro, tá? Mas eu coloquei um exemplo aqui, ó, de uma blusa, o molde base da frente, né? Da frente. Aí aqui, mais um, menos um, né? Para aumentar ou diminuir. Do 38 para o 40, então aumenta 1 centímetro, né? Se for diminuir do 40 para o 38, diminui 1 centímetro na lateral, aqui no comprimento, embaixo. No ombro, é meio centímetro, tá vendo aqui no cantinho do ombro? Aqui no meio do ombro, 1 centímetro. Então, aqui eu dei alguns exemplos, né, de tabelas de medidas que se utiliza para fazer a graduação. Então, existem técnicas para aumentar e diminuir o tamanho dos moldes. Outra coisa muito interessante é a transformação de modelos. Então, a gente faz isso quando a gente quer modificar um molde base para criar modelos diferentes. Por exemplo, transformar uma blusa em um vestido. Eu tenho o meu molde base da blusa, eu quero usar ele, mas eu quero transformar num outro modelo. Eu tenho o molde base da blusa, mas eu quero fazer um decote V. Como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso transformar aquele molde. Eu coloquei um exemplo aqui de uma calça. Eu tenho aqui o molde de uma calça reta. Eu fiz o meu molde da calça reta, que é a base do meu corpo ali, uma calça reta. E eu posso usar esse molde para fazer vários modelos de calça. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer uma calça flare, que é aquela calça que ela vai justinha ali até o joelho, depois ela vai abrindo um pouco a barra, né? Fica ali aquele modelo assim, ó, que vai abrindo. Então, a calça flare. Mas eu quero também fazer uma calça pantalona. A calça pantalona, ela tem a barra bem larga. Aí eu coloquei aqui, ó, para você ver o desenho azul, tá vendo? É da calça pantalona. Mas qual foi a minha referência lá do começo? Foi a minha calça base, o meu molde base. Então eu usei a mesma linha do quadril, do gancho, da cintura, só que eu comecei a abrir, fazer esse movimento de abertura, porque a calça pantalona, ela tem bastante tecido, ela é bem larga, não é? Ela vai abrindo assim, ó, para ficar aquele movimento da calça bem larga. Então eu tenho que abrir. Abrir a partir da onde? A partir do meio da perna e a partir da linha ali do quadril. Eu vou descendo um pouquinho, aí eu chego no gancho e começo a abrir, 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 até na minha barra. Vamos supor que eu quero que a barra ali da minha calça, a boca da calça, da perna da calça, fique com 30 centímetros. Então, eu vou abrir 30 centímetros e vou fazer toda essa abertura. Eu vou descendo assim e faço embaixo com 30 centímetros. E eu posso fazer várias alterações nesse molde. Eu posso colocar um bolso, eu posso tirar um bolso, eu posso fazer mais larguinho e colocar um elástico em cima, eu posso colocar um zíper. Então, em cima do meu molde base, eu vou fazendo as alterações de acordo com o modelo que eu quero fazer. Existe também a correção de defeitos nos moldes. Então, às vezes, você tá com o molde ali e aí você faz um teste, né, na cliente ou em você mesma, aí você viu que ficou um defeito. A peça está com defeito, ou seja, o molde está com defeito. Você precisa corrigir esse molde. Então, bicos no busto podem ser suavizados ajustando o pence, né, no caimento mais suave. Se a roupa estiver muito larga no ombro, então precisa fazer o ajuste aqui na cava, não é no ombro. Sobra de tecido na cintura pode ser resolvida desenhando um recorte, criando uma pence tridimensional. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Essa peça, ela está com sobra aqui, ó. Tá vendo? Tá sobrando aqui. A cliente reclamou, né? Vamos supor que é um ajuste de roupa, a cliente reclamou que tá sobrando aqui. Aonde que eu vou mexer para consertar essa sobra? É no ombro. Eu vou descer aqui no ombro, então eu vou tirar um pouco aqui, ó como, né? Vamos supor, está sobrando aqui. Quando eu tiro aqui no ombro, já ajustou um pouco. E vou também ajustar aqui na cava, como está aqui no desenho. Então, é importante você ter uma noção desses ajustes que você pode estar fazendo nos moldes, essas correções de defeito. Olha só. É a Marlene Mukai, tá? Ela tá falando aqui que essa blusa está com defeito, está com uma sobra ali, ela precisa fazer uma correção. Então, ela pegou o molde da blusa,
E olha só, ela está explicando como que ela vai corrigir esse defeito. Então, existem vários tipos de defeitos que podem ocorrer no molde, e você, quando você vai fazer a peça base, a peça de teste, por exemplo, se você está montando uma confecção e você vai fazer blusinhas, que é o caso dela ali, né? Vai fazer blusas, e você já fez os moldes ou pagou para uma pessoa criar os moldes para você, a primeira peça que você vai fazer é uma peça teste, né? A peça piloto. Então, essa peça piloto, você vai observar se realmente ela, quando a pessoa vestir, se realmente ela vai cair perfeitamente. Antes de você cortar 10 blusinhas, você precisa fazer uma peça piloto. E ali pode acontecer que quando a pessoa for vestir a peça, você vai enxergar alguns defeitos que vão precisar ser corrigidos. Então, você vai corrigir ali na peça piloto e depois você vai para o molde também fazer a correção. Como faz essa correção? Você precisa entender como que faz cada tipo de defeito, tem uma forma de fazer a correção. Aí você corrige o molde, faz de novo a peça piloto, a correção na peça piloto, faz a correção na peça piloto, quando a peça ficar perfeita, o molde perfeito, aí você vai cortar ou vai mandar para o corte para cortar um número de quantidade maior, tá bom? Então aqui a Marlene, né, ela explicando como que faz essas correções, como que faz os ajustes, ela vai para a máquina e aí ela dá o exemplo ali de como que ela vai fazer e a peça vai ficar bem feita. Ferramentas indispensáveis na modelagem. São ferramentas que você precisa ter para você fazer ali os seus moldes. A curva francesa, que é essa régua curvadinha aqui, ela é ideal para desenhar cavas, decotes e outras curvas com precisão. Na internet, você encontra kits de réguas, então você pode estar comprando kit ou as réguas separadas, mas tem vários modelos. Eu coloquei alguns modelos aqui mais básicos, tá bom? Para você ter uma noção dessas ferramentas. O esquadro, que é essencial para marcar, fazer ângulos retos, né? E linhas com exatidão, ele garante que as peças tenham estrutura correta e o visual alinhado. E a fita métrica, claro, né? Não pode faltar para você estar ali medindo tudo certinho. Agora, como que se usa a curva francesa? É bom também você estudar um pouco de como que usa essa curva francesa se você for fazer os seus moldes, tá? Então, nesta aula, a professora está explicando ali, ó, como que ela usa a curva no decote, como que você coloca a curva francesa da forma correta ali na parte de trás. Olha lá, ela encaixando certinho. Então, existe o ângulo correto para você fazer a curva utilizando a curva francesa em todas as partes curvadas do corpo. Olha lá, a manga, né? Ela tá explicando ali como que faz para ficar perfeito o caimento. Olha, a curva da curva francesa, ela faz ali as curvas do corpo. Então, se você souber utilizar essa curva francesa corretamente, ela vai te ajudar muito no seu processo ali de criação dos seus moldes. Agora, onde encontrar moldes prontos de forma gratuita? Antigamente, quando eu comecei a costurar, eu comprava muitas revistas que vinham com moldes. Eu tinha muitas, sério, muitas revistas, muitas. E ainda existem essas revistas, inclusive aqui no Japão. Eu recentemente fui em uma livraria e vi várias revistas lá com moldes. E aqui no Japão eles vendem os moldes separados também. Tipo, de cada peça você compra um pacotinho, assim, vem o desenho da peça, o esquema de montagem e vem o molde dentro, tá? Mas eu coloquei algumas revistas antigas. Aqui tem a Burda Style, que é uma revista internacional com moldes diversos. A Manequim e Mod e Companhia. Essas duas eu tinha bastante quando estava no Brasil, são revistas brasileiras, que dentro elas vêm com molde pronto. Olha só, nesta aula, ela está mostrando aqui uma revista Moda Moldes, eu colecionava, eu tinha muito, gente. Então é assim a revista, ó, ela vem com as fotos, depois, lá na frente, você procura, cada foto tem um número. Deixa eu botar aqui um pouquinho para mostrar para você. Cada foto tem um número, tá vendo? Ó, camisa, molde 34. Então, essa camisa aqui, o molde dela é 34. As cores que estão lá no molde, aquele que ele tirou ali é a cartela de moldes, mas ele vai lá. Então, aqui tá a explicação, esquema de montagem, passo a passo, quantas peças são, quais materiais você vai precisar, e como que você coloca os moldes depois no tecido para você cortar. Olha que legal. Olha como que facilita. Então, peças de corte. Então, a peça número 57 é a frente, cada peça é numerada, 58 é a costa. Então, tem um número para cada peça, tá vendo? Então, você precisa ler essas informações primeiro, depois você vai lá para a cartela de moldes, você vai precisar procurar. Olha lá.
você vai precisar procurar de acordo com as informações que estão ali. Então, ele vai encontrar ali, ó, ele está procurando um 57. Então, ele vai procurar o 57 na cor vermelha, e aí ele nesse imaria quais são os moldes dessa peça. Uma vez que você identificou os moldes, aí você vai precisar de um papel e um carbono, você vai posicionar o molde em cima do seu carbono, do seu papel. Olha lá, posicionou. Daí ele vem com a carretilha e ele vai riscar em cima do molde. Então, vai riscar em cima do 57, depois vai posicionar de novo em cima do 58, todas as peças que fazem parte daquele modelo. Então, ele vai ali riscando. É um trabalhinho de formiguinha, mas olha como fica o molde. Perfeito, ali tinha um 4, que era uma peça infantil, né? Então, ele já tem ali um molde da frente, o tamanho 4, e aí depois tira todos os moldes, recorta, olha que legal. E aí você já utilizando essas revistas que vêm com os esquemas de modelagem. Outra forma de você conseguir moldes prontos de formas gratuitas é através de sites. Então, eu coloquei alguns sites aqui, ó. Deixa eu ver se abre esse. Olha, esse site aqui, o Mood, ele tem vários moldes. Vou traduzir aqui para o português. Esse site, ele tem vários moldes gratuitos. Olha que legal, você pode estar baixando. Inclusive, você pode calcular também a quantidade de tecido que você vai utilizar, o tipo de tecido. Esse site é muito legal. Então, você escolhe ali os moldes. Você pode também estar. Tem moldes que são pagos, tá? Mas tem também vários moldes gratuitos. Esse site, eu acho que é um site americano. Aqui, ó, padrões de costuras gratuitos. Aí você clica aqui. Olha só. Tem blazer, tem pijama. Olha quantos moldes gratuitos aqui para você baixar. Deixa eu abrir aqui esse do pijama pra gente ver. Cliquei aqui. Tem as fotos. Olha lá, tem o desenho. Baixe o seu padrão de costura gratuito. Então, você tem que enviar o seu nome, e-mail no formulário, tem que preencher o formulário aqui, né? Ó, baixe o padrão do pijama. Basta preencher o formulário, verificar seu endereço de e-mail, você receberá um link para baixar o seu padrão. Então, você põe aqui o seu nome, o seu e-mail, tá? Se inscreve, aí ele vai mandar no seu e-mail o seu molde. Lá você vai abrir o molde, provavelmente vai estar em PDF, aí você vai precisar imprimir, baixar e imprimir, né? E depois recortar e montar o seu molde. Mas o molde vem pronto. Muito legal, né? Hum, eu coloquei também o programa aqui, que é o Audaces 360. Ah, não. Voltando aqui nos sites gratuitos, né? Coloquei esse Peppermind lá, Magazine, que também tem, e o Free Sewing, que são moldes gratuitos. Deixa eu abrir esse aqui pra gente ver. Olha só. Vários moldes gratuitos. Muito, muito legal, né? Primeiro você escolhe o modelo que você quer, coloca as medidas e você pode personalizar ainda os seus moldes. Olha que legal. Então, você precisa criar uma conta que coloca o seu e-mail, manda para eles, e daí você começa já a utilizar os moldes que eles disponibilizam. Deixa eu ver aqui os projetos. Olha aqui, que interessante. Tem sunga, bolsas, moletom. Deixa eu ver esse molde aqui do moletom. Olha lá, o desenho do moletom. Exemplos que foram feitos com esse molde. Opções de tecido. Aí, e ainda coloca, tem as instruções de corte, instruções de costurão, instruções de corte. Vamos ver. Ele é um site americano, mas você coloca para traduzir, que aí daí fica em português, tá? Então é só você dar uma estudada aqui no site, e daí você pode estar baixando esse molde, vários moldes, para você utilizar. E tem também sites pagos, que você pode estar comprando moldes digitais. Eu deixei três sites aqui, inclusive o site da Marlene Mukai. A Marlene Mukai, ela tem também vários moldes pagos que você pode estar adquirindo ali no site dela, né? E vai te ajudar muito.
Comunidades online. Então, no Facebook, tem muitos grupos, comunidades que você pode estar participando, que o pessoal disponibiliza moldes lá, gratuitos, que você pode estar baixando também, imprimindo e usando nas suas costuras. No Pinterest, você também, se você pesquisar lá moldes de costura grátis, vai aparecer muita coisa, tá? Você pode também dar uma olhada no Telegram, que tem canais especializados em moldes. Agora, um outro tipo de molde que eu gosto muito é o molde gabarito. Esse daqui é o seguinte: você compra o kit de molde, os gabaritos, eles vêm prontos, tá? Eles vêm prontos nas medidas, padrões da indústria, de acordo com os modelos. Quero te mostrar que eu tenho esse gabarito aqui, ó. É da Voyage, é bem antigo isso daqui, tá vendo? E esse molde, eu já comprei esse kit pronto, assim, ó. Olha, esse daqui é de malha, é para fazer roupa de malha. Então, vestido, moletom, parte da frente, deixa eu colocar aqui de longe. Ó, o capuz do moletom, a manga raglan, que é aquele modelo que ele é reto assim. Esse daqui, camiseta polo, camisa e camiseta polo. Aqui a frente, aqui a costa da polo. Isso daqui é a calça agasalho, a calça do moletom, você pode estar fazendo moletom. E a blusa do moletom. Então, são várias peças, tá vendo? Isso é um kit para fazer moletom e camisa polo. E camisa de malha, né? Não pode ser usado no tecido plano, tem que ser usado com a malha. Essa daqui é a frente, ó. Frente da camiseta polo. Polo e regata. Aqui vem todos os tamanhos. Então, tem o P, o M, o G e o GG. Então, se eu quero riscar o P, eu vou posicionar isso aqui no papel. Ele tem umas bolinhas. Tá vendo, ó? Bolinha, bolinha, nos cantos. Então, eu vou marcar no papel lá as bolinhas. Vamos supor se é o P, eu vou marcar tudo no P. Eu vou marcar essa instrução aqui, vou marcar essa bolinha, vou marcar essa bolinha. Aí aqui tem outra bolinha, aqui do P, né? Aí eu marco aqui. E depois eu venho com o próprio molde e risco o ombro, risco a cava. O próprio molde é a minha régua, sabe? Para eu riscar a cava daqui. E aí eu consigo o molde no tamanho que eu quero. Esses gabaritos, então, esse aqui que eu tô mostrando pra você, ele é para fazer polo e moletom, né? E dá pra fazer camiseta também. Tem os gabaritos de roupa para fazer no tecido plano. Por exemplo, para fazer calça social, aí tem o gabarito da calça social, tem o gabarito da camisa social, tem gabarito de vestido. Então, tem vários tipos de gabarito que você pode estar comprando. Eu adoro, isso daqui facilita muito, muito. Ó, esse gabarito aqui, ele é da Exato, Exato. Então, moldes exato, gabaritos. E ele é de vestido, blusa e blazer. Eu posso usar para fazer vestido, blusa e blazer. Então, aqui eu consigo a base do molde. Vamos supor que eu uso o tamanho 40. Aqui, nesse daqui, ele vem por tamanho numerado, 36, 38, 40. Vamos supor que o meu é 40. Aí, o que que eu faço? Eu confiro, realmente, se as medidas batem aqui com o tamanho 40. Aí, eu confiro no molde, eu identifiquei que o meu molde é o tamanho 40, então eu vou traçar utilizando aqui as marcações do 40. E aí, eu consigo o meu molde base. Em cima da base, eu vou fazer as alterações para criar o modelo. Então, você pode estar comprando, por exemplo, esse site aqui, ó, kit de gabaritos, moldes tipo Vogue em PDF para imprimir e usar imediatamente. Você pode baixar, comprar esse kit, e aí você baixa ele, deixa eu mostrar aqui o vídeo, ó, como que você vai fazer. Depois que, então, depois que você imprimiu, deixa eu aumentar essa tela, pronto. Depois que você imprimiu, você comprou lá o kit em PDF, aí você vai imprimir todas as folhas, depois você vai recortar e você vai montar para fazer o seu gabarito lá. Passa cola, montou ali a frente da camisa, tá vendo? Esse é um gabarito de camisa. Juntou todas as partes, você tem o gabarito igual o meu, que eu acabei de te mostrar aqui, no papel. Então, aqui você tem os tamanhos. 54, 58, de 2 anos, 3 anos, desde o infantil até o tamanho adulto, manequim 6. Olha que interessante. Facilita bastante, bastante mesmo ali o seu processo de modelagem. Agora, dicas essenciais para o sucesso na sua modelagem.
teste antes de cortar. Teste a modelagem. Você pode fazer no papel, e aí você pode colocar o papel no manequim e você vai testando, vai vendo se realmente o molde tá ficando certinho, tá bom? Então, sempre teste seus moldes. Você pode usar também o TNT, aquele TNT, sabe? Que é baratinho, dá para você usar ele, que é uma forma barata para você testar. Ou um tecido que você tem aí baratinho, que você não, pagou barato, um retalho, para você poder testar antes de cortar no tecido real que você vai fazer a peça, para você não correr o risco de errar no tecido e ter que repor esse tecido, tá? Caderno de moldes. Crie um caderno de molde e anotações com futuras adaptações. Anote as modificações feitas e os resultados obtidos. Isso facilita o processo de criação. E seja criativa. Incentive a criatividade na modelagem para criar peças únicas e personalizadas. Não tenha medo de experimentar e adaptar os moldes ao seu estilo. Use a sua criatividade e fuja das regras. Então, os próximos passos. Para concluir essa aula, eu espero que as técnicas e dicas que eu compartilhei aqui te inspire e que você possa criar peças incríveis e sob medida também. Lembre-se que a prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, suas peças vão ficar cada vez mais perfeitas. Então, não desista de experimentar e aprimorar as suas habilidades. E agora que você já entendeu os fundamentos da modelagem, explore diversos métodos. Ajuste moldes que você já tem e crie as suas próprias peças exclusivas. Os moldes que você estiver comprando, baixando também. Faça ajustes, faça as adaptações para você criar as suas peças incríveis, tá bom? O mundo da costura é gigantesco e ele está na sua mão. Você pode alcançá-lo agora. E, acima de tudo, divirta-se no processo de criação. Continue explorando os materiais, modelos, modelagens, moldes. Continue, tá? E eu te espero na próxima aula. Vamos continuar estudando e fazer da costura o seu negócio de sucesso. E você já conhecia esses métodos de modelagem? Comenta aqui nessa aula, eu quero saber, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.